povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali, com a Verônica Amaral, na sexta-feira, com a mesma roupa, porque a gente tá gravando aqui uma sequência. Falamos os 3 discípulos. Oi, gente! Ah, é? Falamos os 3... Tô descabelada. Os 3 discípulos semana passada e vamos dar continuidade aos outros 3, tá bom? E vamos começar por quem? O discípulo amado. Quem era, amiga? João. João, ele tinha tanta certeza da identidade dele, ele tinha tanta certeza que ele era amado do Pai, que ele mesmo se intitulava o discípulo amado. Ninguém falou que ele era o discípulo amado de Jesus. Ele se considerava Tinha certeza, o discípulo né? Ele amado sabia por que Jesus. Jesus. Que legal. E ele era... Todo mundo podia deitar no peito de Jesus, sim, mas era ele que estava lá. Então, depende muito da sua intimidade. João tinha muita certeza de que ele era uma pessoa amada. João tem umas curiosidades. Ele era irmão de Tiago, que também, então, consequentemente, ele era o filho de Zebedeu. Eu não sei se tem muita relevância pra você, mas tava escrito, ela falou. É que eu falei isso no vídeo passado. Então, a gente pode perceber que o Senhor está trazendo pessoas de pares, né? Os irmãos. André, que era irmão de Pedro. O Tiago, que era irmão de João. Enfim. Mas talvez seja porque era muito difícil ficar procurando várias famílias. Então eu já tava pode ali ser. junto, falando, deixa eu pegar alguns irmãos, que é mais fácil. Qual era o perfil de João? Extremamente comunicador, né? Inclusive, ele que escreveu algumas coisas e foi ele o que Deus revelou o livro de Apocalipse. Então, ele era muito comunicador, muito escritor, muito inteligente. João, Ele filho. tinha um comportamento muito sensível, era uma pessoa muito sensível. Mas geralmente quem tem muita intimidade com Deus tem uma sensibilidade muito forte, né? Uhum. Ele tinha um relacionamento com todos, ele era muito considerado por todos os outros discípulos. Ele acompanhou Jesus em todos os momentos, ele era muito confiável, ele não desamparou Jesus em nenhum momento. Ele recebeu, inclusive, a responsabilidade de cuidar, né, da mãe de Jesus, da Maria. Então, quando Jesus estava lá sendo crucificado, inclusive está em João isso, né? Jesus olha para Maria e fala, mulher, esse é teu filho, João, esse tu considera tua mãe. Alguma coisa assim, gente, vai lá. E ele precisava... João, ele tinha necessidade de aceitação. Lembra daqueles bloqueios que a gente falou, de necessidade de aprovação? João tinha. Mas isso fazia com que ele não falasse não para todo mundo. Isso fazia com que ele era bem quisto por todo o grupo. Porque ele não falava não, ele tinha dificuldade de falar não. E essa necessidade de ser bem relacionada mesmo, sabe? Agora a gente não sabe quais são os bloqueios de João. Nós estamos falando sobre o perfil de João. Então o perfil dele era esse. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve a revelação do Apocalipse, que eu já falei. Morreu de morte natural. Isso é muito interessante. Ele foi o único discípulo que não foi assassinado e não virou mártir. Por quê? Porque era amado de Deus. Eu vou começar a ter mais confiança mesmo, viu? Quero morrer naturalmente. Morreu aproximadamente com 100 anos de idade. Sério? Teve uma morte boa. Embora ficou lá exilado em Patmos, deve ter sido fácil pra ele, né, amiga? Coitado, gente. Mas ele foi muito abençoado, foi direto pro céu. Vamos falar sobre Filipe, que era um dos que a gente nem imaginava que existia. Tô brincando. Eu sabia que tinha Felipe do... Filipe era muito organizado, ele cuidava de toda a logística do grupo. Era ele que se preocupava com a alimentação do grupo, com o destino do grupo, como ia ser feito. Ele fazia as rotas, ele fazia o caminho, traçava os mapas. Olha que legal. Nossa, Jesus pegou mesmo... Muito útil, Filipe. Uhum. E a gente quase não ouve falar, né? De pessoas que são produtivas. Pois é. Ele só tinha um jeito muito sistemático, mas é porque ele queria também que as coisas acontecessem do jeito dele. É engraçado como Jesus, ele pegou vários perfis mesmo pra andar do lado dele, né? Pra poder... Mas olha, acho que juntando todas as qualidades de todos eles era o que Jesus precisava pra poder dar continuidade. Óbvio, é o projeto, né? O projeto do reino, né? Que coisa doida. Agora vamos falar sobre Natanael. Conheceu Natanael, amiga? Nunca nem vi. Não? Ele tinha um perfil comunicativo, embora a gente nunca tinha escutado muito falar dele. Ele falava sozinho, né? Tradicionalista. Engraçado isso, né? Pessoa tradicionalista, porque ele tinha muito aquelas questões, né, do judaísmo, né? Muito enraigada. E ele foi quebrando isso para viver o cristianismo. Uma coisa que é interessante falar, Jesus era judeu, não era evangélico. Né? Mas mesmo assim, ele nunca se preocupou... Não era evangélico. Não era evangélico, ele era judeu. Tô brincando. Ele nunca se preocupou em converter pessoas para o judaísmo. Ele se preocupou em converter pessoas para a verdade.
Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade e vos libertará. Então, era a Bíblia. Era estar ali dentro, era estar amando as pessoas, era não estar excluindo. Jesus estava ali no meio dos pecadores, falando para pecadores, mas com um propósito, não era com leviandade. Então, quando a gente fala não se assente na roda dos escarnecedores, não é para você excluir os pecadores, e sim para você se integrar os pecadores a você, e não você virar pecadora com ele. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Mas hoje a gente tem uma mania de achar que não, a minha santidade vai ser afetada por conta desses pecadores. E a gente vai perdendo o que o Senhor pediu pra gente fazer, né? Bom, Natanael era assim, tradicionalista, buscava sempre a harmonia do grupo, era um brincalhão. É muito divertido. Isso aqui. Ele trazia a felicidade acima dos resultados. Sabe aquela pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada? Ah, nossa. Natanael. Sério? Mentira. Era o Natanael. E isso é muito pesado, né? Falar que ele trazia a felicidade acima dos resultados. Então, por exemplo, se ele tinha uma obra para concluir, mas ele tinha algo para se divertir ali, a piada, a brincadeira, ele preferia ficar com a piada do que concluir aquilo. Talvez seja por isso que a gente nunca tinha escutado falar de Natanael. Né? Porque as pessoas é muito legal, eu gosto muito de quem brinca, mas na hora de levar a sério alguma coisa, eu nunca vou lembrar do Natanael. Do bobo da corte. Não vai mesmo, gente. Tinha reconhecimento do grupo como isso, né? Sendo muito sociável, muito familiar. É isso, ele era muito distraído. Eu acho que Jesus ele esquecia as coisas. Das brincadeiras dele, mas não. Isso mostra também que Jesus não excluía ninguém, né? Não excluía ninguém. Do bobo ao estourado, ele não excluía ninguém. Mas ele era muito distraído. Ele era do tipo que sempre esquecia as coisas, esquecia o que tinha que fazer. Muita falta de atenção. Nossa, gente. E tava lá, hein? Tava andando com Jesus. Mas tá bom, mas eu ficar quieto. Nossa, ele não conseguia ter controles rígidos. Ele não conseguia acordar cedo. Ele não conseguia cumprir horário. Eu conheço algumas pessoas que não conseguem cumprir horário. Eu não cumpro horário. E não é legal isso, amiga. Não é, eu sei que não é. Depende do que... mas não... Sabe como ele morreu? O que me convém, eu cumpro horário. Então eu não te convenho, né? Sabe como ele morreu? Hã? Sabe como ele morreu? Não quero nem saber. Gente, ele foi esfolado vivo. Tá vendo? Brincou tanto. Pelos bárbaros. E devia ter irritado muita gente. Eu pensei que tinha irritado Jesus, coitado. E o golpe de misericórdia dele foi uma decapitação. Mas, nossa, esfolaram o cara antes. Ai, que judiação. Uhum. Bom, nós falamos já dos nossos 3 discípulos. Acho que ele tinha alguma qualidade, amiga. Jesus não ia chamar Claro que ele tinha. Ele era alegre, ele era feliz, gente. Ser alegre é uma das qualidades. Hoje as pessoas não conseguem ser felizes. Não? Não, eu tenho muita dificuldade. Meu humor é péssimo. O meu também, amiga. Não, amiga, você é engraçada. Não, você... Convive comigo 24 horas pra você ver. Coitado do Daniel, gente. É sério, sou muito estressada. Já passei desse nível. Não. Já evoluí pra essa fase. Já convivi. Preciso tomar meu remedinho. Rivotril? Não. Rivotril. Lexotan também. Bom, falamos dos nossos 3 discípulos e agora, fazendo uma matemática certa, é 1/4, tá? Então, até o próximo vídeo. Agora é 2/4. Não, gente, mas foi 1/4 dos discípulos. Não, mas agora já falou 6, então é 2/4. Ai, meu Deus. Ou 1/2. Ou 1/2. Tá bom. Falando da metade dos caras aí. Até o próximo vídeo.